Vamos conversar. Muito bem. Tiago Sará está no mundo. Ah, agora não. Muito bem, voltamos aqui para a segunda parte do nosso dia aqui da Copa do Mundo, para comentar os jogos de amanhã. Três mata-matas, apesar de que estamos na fase de grupos ainda, né, gente? Croácia e Bélgica, uma vai matar a outra amanhã. Marrocos e Canadá não é mata-mata, mas tudo indica que o Marrocos deve vencer o jogo. Aliás, eu falei aqui de Marrocos, hein? Falei aqui. Ô, dona Bélgica, se cuida. É o seguinte. E no outro grupo, grupo F, a Alemanha com Costa Rica, mata-mata também, porque quem ganhar está classificado. E Espanha e Japão, mata-mata também, porque quem ganhar está classificado. E o que perder, corre o risco de sair, embora o risco da Espanha seja minúsculo. Mas o treinador Luiz Henrique, eu desafio o treinador Luiz Henrique a vir aqui nesta live falar que a Espanha é melhor que a seleção brasileira. Eu desafio. O que você acha, Zara? Giovanni, esse comentário do técnico Luiz Henrique foi um pouco audacioso, eu diria, né? Dizendo que hoje a Espanha é o time a ser batido e que é o maior favorito ao título da Copa do Mundo. Eu acho que foi um pouco de exagero da parte do treinador. A Espanha, sim, figura, apesar de seus resultados, figura, sim, entre os favoritos, mas não é a seleção mais favorita até o momento e nem foi a que apresentou o melhor futebol. Bateu de 7-0 na Costa Rica. O outro jogo que ela teve, um jogo mais apertado, ela empatou em 1-1 com a Alemanha. E a Alemanha que Sim, vinha de uma derrota brigando pela sua classificação ou eliminação. Então, assim, no jogo que a Espanha teve que jogar, ela não saiu do empate. Então, colocar assim justamente. a Espanha como uma favorita ao ponto de ser a melhor seleção, a seleção a ser batida, eu já achei um pouco de exagero. Um pouco, eu acho que ele falou para a bolha, né? Acho que ele falou para a bolha, falou para a torcida, evidentemente. Né? Não estava na live dele, ele fala o que ele quiser. Só que você está quase. Ah, tá. Só que, cara, tem que ser. Eu acho que a gente tem que ser mais realista, né? A seleção espanhola, quando pegou a Alemanha, ela teve que trocar de esquema. Teve que trocar de É, esquema durante o jogo. Ela não jogava com centroavante fixo. Ela só conseguiu penetrar na área da Alemanha com centroavante fixo. Inclusive, quem fez o gol foi o Morata, logo que entrou, né? Então, teve que trocar o esquema tático, teve que parar com o tic-tac um pouco para tentar abrir o placar. Conseguiu abrir. Só que depois, no final ali, numa bola afortunada da equipe alemã, tomou um empate. Mas a Espanha não é nenhum suprassumo da bola. Talvez em 2026 seja, mas em 2022 está longe de ser. É a Alemanha que, se tivesse perdido aquele jogo, estaria em sérios perigos, né? Ô, Giovanni, em Sim, relação à Croácia e à Bélgica, esse jogo aí eu acredito que, a, que o time croata apronte para cima da Bélgica. Nós temos falado que essas duas seleções elas foram muito bem na Copa 2018, né? Estamos falando da vice-campeã e da terceira colocada. sim, Só que as duas não foram muito bem nessa edição da Copa. Meio que aos trancos e barrancos, as duas equipes estão aí. A Croácia lidera o grupo, né, com 4 pontos, mas a Bélgica vem em terceiro com 3 pontos, ou seja, não tem nada definido. Quem ganhar leva. Se der um empate, aí vamos ver sim. questão do resultado dos outros jogos, do outro jogo para saber. Mas se houver um vencedor, quem vencer leva. O time croata, acredito eu, que seja um pouco mais favorito para essa partida, pelo que apresentou nos dois primeiros jogos. Na verdade é o seguinte: a Bélgica está em crise. Essa é a verdade. Time que está em crise em Copa do Mundo não vai para frente. Não vai para frente. Chegou em crise, chegou se achando o melhor futebol, né? E não está jogando.
Essa aqui é a verdade. A verdade é o seguinte, Saraiva, vamos falar a verdade nua e crua. Os europeus se fecharam entre eles nesse último ciclo. Esse fechamento entre eles foi pior para o futebol europeu, porque não acompanhou. Eu disse aqui no meu monólogo de 49 minutos, eu não sei nem como que eu consegui falar aquilo tudo. Pois é, o futebol europeu não acompanhou o restante do planeta. Achou que era o suprassumo da bola. E nós Nós estamos vendo tivemos aí, aí, Giovanni, confronto. O Brasil enfrentou duas seleções europeias e acabou vencendo as duas já. não só o Brasil. Olha aí a Argentina hoje. Venceu a Polônia. Olha o Equador, empatou com a Holanda. Olha os Estados Unidos, jogou melhor que a Inglaterra. Vamos lá, Portugal ganhou os dois jogos, mas ganhou ali, na rabeira, né? Daquele jeito. Provavelmente nós tenhamos mais times europeus na fase das oitavas, até pela numeração de times europeus, né? São 13 times europeus em 32 seleções. Então você Justamente. provavelmente vai ter um número maior de europeus na segunda fase. Mas Claro. a gente vai falar disso aqui quando fechar essa fase e tiver os 16 clubes definidos. Mas hoje nós tivemos mais um sul-americano se classificando, a Polônia, um europeu se classificando, e no outro grupo nós tivemos a França, que é europeia, e acabou passando a Austrália, que representa, é um time da Oceania, né, um país da Oceania, mas que representa, na verdade, a Federação Asiática, né? Eliminando Dinamarca, né? Que foi top 4 da Eurocopa, né? E que rebaixou a França na Nations League também. Eu não me lembro se ela ganhou o grupo da Nations League, não me lembro, mas, cara, e você vê uma Alemanha perder para o Japão, você vê uma Espanha. A Espanha vai jogar amanhã com o Japão, vai ter dificuldade, porque o Japão, é óbvio que o Japão vai vir trancado. Mesmo esquema do jogo com a Alemanha, mesmo esquema. Só que tem uma diferença. A seleção espanhola é jovem, não vai se cansar fácil. Essa é a verdade. Foi o E problema da seleção alemã foi o gás, né? O gás acabou. o gás acabou, deixou de comprar na Rússia, né? Claro que é uma brincadeira, evidentemente. Agora, vamos falar uma coisa também, só para lembrar da Polônia. Polônia só está no grupo, na Copa do Mundo, porque a Rússia caiu fora. A Rússia foi A Rússia, banida. se Era, ela não tivesse sido desclassificada das eliminatórias e pudesse ter passado pela repescagem, provavelmente teríamos a equipe russa figurando na Copa do Mundo. tinha tudo para ganhar da Polônia. Tinha tudo para ganhar da Polônia. Polônia, nesses grandes jogos, ela é pequena demais, no meu entendimento. Mas vamos voltar aqui para o tema de agora. É o seguinte, Croácia Croácia deve passar pela Bélgica e você, eu acredito que você cravou na passada que nós teríamos uma surpresa marroquina e eu acredito que amanhã, até porque a gente falou que a seleção do Canadá ela veio para se preparar, na verdade, para a Copa de 2026. É uma seleção jovem que está sendo formada para disputar e apresentar bons resultados na Copa de 2026. E ainda assim, ela tem jogado bem. Mas eu diga-se acredito de que a equipe passagem, marroquina Sara, deve vencer amanhã e ser mais uma surpresa africana aí. Às vezes não uma surpresa, mas mais um representante africano nas oitavas. nós estamos falando da defesa brasileira que não tomou gols ainda, enfrentando dois times europeus. Marrocos enfrentou dois times europeus e não tomou gol também, entendeu? Marrocos tem 4 pontos. Basta para Marrocos empate. Empate contra o Canadá. Então, o que tudo indica, Marrocos passa. E, Porque cara, se ele fizer, duas seleções têm 4 pontos. Se ele empatar, ele chega a 5. E justamente. de qualquer outro jeito, uma da seleção vencendo, ou chega a 6 ou chega a Não, 7. e ele está Se numa situação empatar, uma chegará, confortável. se empatar, uma chegará a 5. Ou seja, Marrocos precisa só do empate para se classificar. E ele está numa situação confortável que, dependendo do resultado de Bélgica e Croácia, até com uma derrota ele passa. Porque, É, vamos supor, se, se é, o Croácia ganhar o jogo,
ele pode até perder sua partida. Às vezes a Croácia perdendo também, porque o Marrocos tem saldo 2 Depende do saldo positivo. de gol. Saldo 2 positivo, a Croácia tem 3 positivo. Marrocos, tudo indica que estará classificada. Tudo indica e É tudo mais indica. provável a classificação do Marrocos do que da Croácia, que é a líder. E eu espero que pegue Costa Rica. Porque Na segunda. na Quem sabe segunda tenhamos a fase. Costa Rica. Porque, Vamos falar então, ô, Giovanni. Então, nesse grupo aí, no grupo. Esse é o grupo F. A Croácia deve vencer a Bélgica e Marrocos deve superar o Canadá. Pelo grupo. só ressaltando aqui que é futebol, é um palpite nosso. Pode ser que a Bélgica vá lá e faça um gol no meio da rua e classifique. Mas é um palpite nosso que a Croácia vai passar, até porque a Croácia demonstrou mais maturidade. Claro, tem um time mais velho, evidentemente. Inclusive, isso contra o Canadá foi exposto, né? O Canadá é um time novo, um time que foi muito afoito no ataque, jogou melhor nos primeiros 20 minutos, mas depois a Croácia, com a sua experiência, cadência, toque de bola, Acabou baixou atropelando, né? poeira, baixou poeira e foi para cima e simplesmente dominou a seleção canadense. Nós temos aí Mas, pelo grupo E, amanhã teremos Japão e Espanha. Podemos ter surpresa nesse jogo e a seleção japonesa pode surpreender também. pô, eu sou Japão desde criança. Esse jogo, A porque, Espanha não, pegou a Costa Rica na primeira rodada e mandou um 7-0, mas aí já teve dificuldades contra o time da Alemanha. E lembrando que o Japão venceu a Alemanha no primeiro jogo e acabou tropeçando e perdendo para a Costa Rica no segundo jogo. justamente, Então, esse grupo Japão, ele deu uma embolada legal, né? A Alemanha, mas, toda poderosa Alemanha, vem como última colocada nesse grupo, mas pega agora a Costa Rica. sim, a Alemanha tem um saldo -1, né? -1. A Espanha tem um saldo 7 positivo. Se o Japão ganhar de uns 2, 3 aí, a Alemanha ganhar de uns 4, 5 da Costa Rica, eu não sei não, viu? Acho que a Espanha fica de fora, hein? Tem chance. Vai depender Mas, de quanto a Alemanha consiga marcar na Costa Rica, né? exatamente. A Alemanha, logicamente, a gente não podia pôr diferente. A Alemanha é favorita no jogo contra a Costa Rica. A Mas gente queria só, torcer. A gente torce para que a Costa Rica vença a partida, mas se a gente for olhar pela lógica e pelo futebol apresentado, a Alemanha leva vantagem em cima da Costa Rica, sim. não, a gente torce para que o Brasil, nas quartas de final, enfrente o vencedor de Costa Rica e Marrocos. Queremos isso. Acho que não vai ser assim, mas queremos. Até porque o técnico Luiz Henrique queimar a língua. Estou torcendo para isso. O cara falar que a Espanha está do nível da França e do Brasil tá de sacanagem. Nós poderemos ter aí Japão e Costa Rica classificados nesse grupo, que seria Justamente. maravilhoso. 1-0 para o Japão, 1-0 para Costa Rica, passa Japão e Costa Rica. Japão em Maravilhoso primeiro, resultado. aí o Japão enfrentaria o segundo do grupo F, Costa Rica enfrentaria o primeiro do grupo F. Enfim, é Ô, Giovanni, mas agora voltando aqui, segunda-feira os jogos. essa é a nossa torcida, claro, que o Japão e a Costa Rica passem, mas deve vencer a Alemanha o jogo e torcer para fazer muitos gols, né? Deve fazer muitos gols e torcer para o resultado aí que seja favorável a ela entre Japão e Espanha. Você Você já acha que a imaginou? Espanha é sim favorita nesse jogo? Ah, claro, pelo histórico que tem, por ser campeão mundial, mas eu acho que o Japão nivela esse jogo com ela. Eu também Principalmente porque acredito que a Espanha deve vencer a partida, mas num jogo muito difícil. Principalmente porque, Saraiva, é o seguinte, a equipe japonesa é aquela equipe Robin Hood, né? Tira dos times grandes e dá para os times pequenos. Foi assim com a Costa Rica. Pô, errou um caminhão de gols lá na frente, né?
Errou um caminhão É de gol lembrar que na frente. a E o gente único teve, chute de Costa Rica no gol no campeonato inteiro até agora foi dentro do gol do Japão. a gente teve aí, Giovanni, hoje a situação é que o México quase se classificou para a segunda fase, ficou aí no critério até um determinado ponto, ficou só pelo critério de cartão. Teve uma Copa que o Japão eliminou o Senegal, se classificando para a segunda fase também, por cartão. Se eu não estiver enganado aí, na Copa de 2014, se eu não estiver enganado, Não vou lembrar direito, mas acho que teve um critério desse sim mesmo. o Mas Japão tirou a seleção de Senegal pelo critério de cartões amarelos, então isso já aconteceu outra vez na Copa do Mundo. foi um grupo com Colômbia, com Grécia, Senegal e Japão. É isso mesmo. Foi 2014, realmente. E aí a seleção japonesa cai na outra fase. Agora não me lembro contra quem não. Mas assim, falar do jogo de amanhã, eu acho que o Japão tem que ganhar o jogo, né? Porque se acontecer o empate, pode acontecer também esse critério do cartão aí. Vai que a Alemanha ganha da Costa Rica, bate o mesmo saldo ali e vai para cartões. Então tem isso. Porque o Japão tem três, se empatar vai para quatro. A Espanha classificaria com cinco. E a Alemanha de um, ganhando da Costa Rica vai a quatro. E dependendo do saldo, poderia empatar ali com a seleção japonesa. A É, Copa de 2018, Giovanni. 18. Então, 18. então jogou com o Senegal duas vezes no grupo, em 14 e 18, com certeza. Mas assim, falando de hoje e amanhã, eu não duvido nada que a Costa Rica possa ganhar da Alemanha, não, viu? Vai que dá uma canseira aí no time alemão, 60 minutos de jogo, e aí a Costa Rica se anima, vai para frente, faz um gol, tranca tudo de novo e ponto. Pode acontecer É grande, também. é Acho grande difícil, mas pode acontecer. possibilidade, é uma grande possibilidade disso vir a acontecer, meu amigo. Podemos ter um gol aí no começo do jogo e se trancando no segundo tempo para evitar esse gol aí que Porque, pode dar, cara, ó. Tivemos vamos no falar a verdade, a estratégia Copa da de Costa Rica 2018, sua memória tá boa, Giovanni. Copa de 2018, a Colômbia se classificou em primeiro, o Japão em segundo pelo critério de cartões amarelo, Senegal foi o terceiro colocado e a Polônia foi a quarta colocada do grupo. pois foi quase que o mesmo grupo de 2014. A única diferença é que em 14 foi a Grécia e em 18 foi Polônia. Pois é. Aí depois, só para dizer aí, confirmar, você disse que depois o Japão foi eliminado. Foi eliminado pela Bélgica pelo placar de É 3-2 em verdade, 2 cara, é de verdade. julho de 2018. Eu tava torcendo para aquilo, o Japão empatou o jogo Japão no tirou final. A Bélgica tirou o Japão e o Brasil eliminou o México de Uchoa. E Sim, na sim, sim. segunda, nas quartas de final tivemos o fatídico Brasil e Sim, Bélgica. é verdade. Agora eu lembrei, porque é o seguinte, o Japão tava empatando 2-2 com a Bélgica, tinha tudo para ganhar da Bélgica. O japonês, o time belga, 2 metros de altura, né? Os japoneses pequenininhos, eles têm um escanteio, o Japão, para bater, o cara bate cruzado na área. E aí, claro que a defesa belga tira e no contra-ataque o Lukaku vai lá e faz o terceiro. Aí, aí Para o nosso azar. nós vimos esse filme. Para nosso Para o nosso azar, azar. e o azar estava na Bélgica. Diga-se de passagem. Pois é, diga-se de passagem, tanto ele quanto o irmão dele, Witzel, Witzel Hazard. Muito bem, Eu ô, acredito Saraiva, então eu também. acho que. Pode falar. A Espanha deve superar o Japão e a Alemanha Costa Rica. Devemos ter, possivelmente, Alemanha e Espanha classificados nesse grupo para complicar a vida da seleção brasileira, né? A vida da seleção brasileira, no caso, seria da Espanha, né?
porque nós encontraríamos a Espanha nas quartas de final. Aliás, quartas de final para a seleção brasileira, do jeito que a gente está desenhando aqui, vai ser pedreira, porque vai ser Espanha contra quem vier de Bélgica e Croácia. Aí, ou contra Marrocos, que também é outra pedreira, é outro futebol que tá crescendo de nível também. Passar pela Espanha nas quartas, pegando a Argentina na semifinal, E pegando a final contra a França, contra a Inglaterra, contra a Alemanha, contra Portugal, tá, beleza, né? vai ser pedreira. Essa Copa Vai ser promete, pedreira. só tem jogão ainda para frente. Como diria o nosso grande narrador, é teste para cardíaco. A partir das quartas de final teremos clássicos mundiais, então, né, Giovanni? Provavelmente. Clássicos mundiais. E, no caso, é, no caso da Espanha, talvez a gente tenha um clássico sul-americano, né, na próxima fase. Não, não vamos esquecer disso. Talvez a gente tenha um Brasil contra o Uruguai, hein? Aí, aí, aí é outra pedreira também. Mas clássicos mundiais a partir das quartas de final nós vamos ter bastante, provavelmente. França com Inglaterra. Assim, nós não estamos aqui desprezando nenhum time. Até porque futebol, a gente sabe, é caixinha de surpresa. É jogado. É jogar, tem que jogar. Não adianta falar antes. Viu, treinador Luiz Henrique? Não adianta falar antes. É, não adianta falar antes. Tem que Estamos jogar, aqui, tem na que ir lá verdade, ganhar. nós estamos, na verdade, especulando possíveis partidas de acordo com aquilo que foi apresentado pelas seleções. Justamente, porque aí acontece o contrário, aí o Só cara vai vir especulação. aqui, aí o cara que está assistindo o vídeo aqui vai vir fazer o print aqui e falar, ó, vocês falaram isso lá atrás. Então, nós já estamos explicando, é um palpite. É só especulação. Simplesmente é especulação, aquilo que a gente está vendo nos últimos jogos e aquilo que a gente sabe que as seleções A têm gente tem, deixou bem poderio. claro lá no começo, que a gente montou uma seleção, montou um grupo de 6 seleções que brigariam aí pelo título. Mas, lógico, isso antes de começar a Copa e antes da gente ver o que estava sendo apresentado. Até porque A gente eu colocou. Temos, temos aí o Brasil e a Argentina que já estão na próxima fase. A já, gente colocou como os favoritos. Colocamos aí a França, ela também aparece. Tínhamos aí a Bélgica, vamos descobrir amanhã se ela vai classificar ou não. E tínhamos aí a Inglaterra, que possivelmente já está, né? Já está garantida já também. está garantido, vai pegar Senegal. E temos a outra seleção alemã, né? A seleção alemã joga amanhã a vida, Vamos né? descobrir amanhã Aliás, a Bélgica e a Alemanha. No caso, as outras 4 seleções, nós já acertamos que elas estão, de fato, na próxima fase. A gente falou essas seleções, não quer dizer que o título vai ficar entre elas, mas são 6 seleções para chegar ali nas quartas, semifinais pelo menos. porque a Copa do Mundo sempre tem aquele time que passa meio capenga na fase de grupos e vai para o mata-mata, vira outro. A Argentina é um exemplo disso, claro. Sempre no drama, passando ali na Deixaram, fase de grupos. ressuscitaram a Argentina para a alegria do senhor Lamanes. Vinícius Lamanes está radiante hoje, extremamente radiante, por isso não veio aqui que não tinha condições de falar, né? Ele é engraçado. Quando perde, ele não veio porque não tinha condições. Quando ganha, também ele não tem condições de vir também. Justamente, quando perde, está lá naquele tango choroso, né? Aquela voz embargada, não dá para falar. Quando ganha, vem com aquela festa, né? Soltando rojões, enfim, esse nosso grande Vinícius Alvarenga. Saraiva, vamos botar aqui, comentar um pouco mais para frente. França com. Não, França não, perdão. É Bélgica com Croácia. Se Bélgica passa, deve passar em primeiro. Bélgica ganha de Japão, de Espanha. Será? Não, Não, né? Acho não. difícil também. Pelo que foi apresentado até agora, eu acho difícil a Bélgica, pegando qualquer uma dessas É, 2 seleções, passar para a próxima fase. na verdade, eu fiz um prognóstico errado. Na verdade, teria que ser com a Alemanha, né? Porque, obviamente, se a Bélgica passar, ela vai passar em primeiro do grupo, né? Bélgica com Alemanha ou com Japão, né? Eu acho que dá um jogo. Eu acho que o Japão vai para o revanchismo, se enfrentar
a equipe belga, porque eu acredito em revanchismo no futebol. Acredito Duas, mesmo. duas oitavas seguidas contra a mesma seleção. Podemos ter Justamente. aí a revanche japonesa nessa edição da Copa. Aí o Japão vai convocar todos os samurais, né, que existem, todos os, os personagens de anime para jogar contra a Bélgica. Essa galera dos super campeões, né? O Atabayashi, goleirão, e o nosso glorioso Tsubasa Usa. Tá bom. Ô, Saraiva, mais alguma coisa para comentar? Acho que já está ficando meio solucionado aqui o papo. É só lembrar para quem estiver sempre acompanhando, não esqueça de deixar seu comentário, seu like, vai aí, compartilhe, convide seus amigos para assistir. Nos dê essa força, nós precisamos crescer, aprender e amadurecer juntos, e por isso sua opinião é muito importante para nós. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe em todas as redes sociais, aquelas coisas que a gente fala sempre. Faz aí, nos ajude, que a gente te ajuda também com um grande vídeo, boa informação e assim vai. Saraiva, grande abraço. Você está saindo aí de Varsóvia, consequentemente triste, e obviamente vai fazer uma ligação lá para o Vinição, lá em Buenos Aires, e ele vai estar daquela maneira boêmia de sempre. Com certeza. Até mais.